Fontes vivas ou cisternas rotas. Capítulo 12. A reforma do século XVI. Uma reforma educacional. Ao acompanharmos a história da educação durante a Idade Média, muitas vezes temos sido compelidos a reconhecer que uma influência estava em ação, lenta, mas seguramente minando a estrutura que o papado estava erguendo com a maior perseverança, uma estrutura cujo propósito estabelecido por esse poder era resistir a todos os ataques contra si. O papado havia calculado bem. Ele, ao absorver o sistema educacional da época, colocou suas mãos na própria raiz da sociedade e, por meio de sua educação, bem como de suas doutrinas, teceu sobre a raça humana as malhas que somente o príncipe dos céus poderia rasgar com a espada da verdade eterna. O segredo da força papal. O mundo nunca viu um sistema tão duradouro como o papado. Moldado de uma forma tão próxima da verdade de Deus e semelhante tanto no governo eclesiástico quanto nos princípios educacionais, ao plano entregue à nação escolhida, que somente um especialista, guiado pelo Espírito da Verdade, poderia julgar entre o verdadeiro e o falso. Tal poder tinha, como os judeus antes deles, substituído a vida pela mera forma. Todavia, a fundação estava assentada com tanta firmeza e as paredes construídas de forma tão sólida que, por séculos, ela frustrou todas as tentativas de derrubada. Essa estrutura tinha como base um sistema educacional. A argamassa que segurava os tijolos na parede eram os métodos educacionais e, se o edifício devesse ruir, o próprio alicerce teria que ser atacado. Como poder civil, o papado era periodicamente atacado por reis e príncipes ambiciosos. Mas seu trono era tão firme que esses choques dificilmente perturbaram a serenidade da liderança papal. A espada dos muçulmanos foi quebrada em Tours, e o crescente, em vez de avançar por completo circundando o Mediterrâneo, diminuiu à medida que sua luz recuou para as costas da África e o oeste da Ásia. O renascimento da aprendizagem. O que os turcos não conseguiram fazer com a força das armas, fizeram de outra maneira. Em 1453, Constantinopla caiu nas mãos do califa, mas isso não afetou a força da hierarquia papal. Mas quando os turcos chegaram à Grécia, a arte e a literatura gregas fugiram para a Itália. Aqui está o ataque ao papado que veio do leste. Painter diz: o renascimento da aprendizagem clássica, que teve seu ponto central na queda de Constantinopla em 1453, exerceu uma influência favorável. Abriu os tesouros literários da Grécia e de Roma, proporcionou uma nova cultura para a mente, despertou a insatisfação com o ensino escolar da Igreja e tendeu a emancipar o pensamento da sujeição à autoridade eclesiástica. A tomada de Constantinopla contribuiu ainda mais para apressar a reforma. Veneza havia controlado o comércio do Mediterrâneo Oriental, mas a supremacia turca nessas águas transferiu esse poder para sua rival, Gênova, do outro lado da Itália. E deste último centro, começou a busca por uma passagem ocidental para as Índias Orientais, que levou à descoberta acidental da América. Clássicos gregos. Além disso, o reavivamento do saber tinha uma relação tão íntima com a reforma e com o progresso educacional daquela época, que se faz necessário atentar para alguns detalhes. Ele teve sua origem na Itália. Ávidos eruditos da Inglaterra, França e Alemanha
sentaram-se aos pés de mestres italianos a fim de levarem depois para além dos Alpes a semente preciosa da nova cultura. No entanto, essa cultura grega, ou novo saber, não era nada mais, nada menos do que um renascimento do estudo do paganismo grego. Apesar desse fato, uma vida e entusiasmo acompanharam esse estudo, atraindo estudantes das universidades papais e levando os homens a viajar centenas de quilômetros para se sentarem aos pés dos mestres dos clássicos gregos. Essa foi a tentativa de reforma do papado feita pela literatura clássica. Seus resultados não podem deixar de nos interessar. Painter diz ainda: o renascimento das letras produziu resultados diferentes em diferentes países. Em todos os lugares, contribuiu para a emancipação da mente humana, mas na Itália, tendeu fortemente a paganizar seus adeptos. Tenha em mente que os clássicos estavam tentando reformar o papado. Aqui estava o resultado na Itália. Sem dúvida, as escolas italianas precisavam de reforma, pois as palavras de Lutero, ao descrever as escolas alemãs, são aplicáveis a todas as instituições papais. Ele afirma o seguinte sobre elas: o que eles aprenderam nas universidades e conventos, senão a se tornarem pessoas tapadas? Um homem chega a estudar 20, 40 anos e não aprende latim nem alemão. Mas por mais que reformas fossem necessárias, os clássicos gregos, na Itália, tenderam fortemente a paganizar seus adeptos. Portanto, não podemos esperar que os clássicos viessem a cristianizar os papistas italianos. O grego nas escolas alemãs. Mas, enquanto na Itália o novo saber se tornou um ministro da infidelidade, na Alemanha tornou-se um ministro da religião. Por que essa diferença? A obra de Erasmo, Lutero e Melanchthon, ao introduzirem o estudo das escrituras em grego e hebraico nas escolas alemãs, responderá o porquê. Os italianos estudaram os clássicos gregos por causa do pensamento e paganizaram seus adeptos. Os alemães estudaram o Novo Testamento grego, traduzindo-o para a língua materna, e ele se tornou uma das maiores ajudas na difusão da reforma do século XVI. Isso é o suficiente sobre a tentativa de reforma pelos clássicos gregos. Eles desempenharam sua parte, mas não puderam derrubar o papado. E por que deveríamos esperar isso quando a educação papal foi, em primeiro lugar, construída sobre os mesmos clássicos e a filosofia dos escritores gregos? O papado e a educação árabe. Agora nos voltamos para o ataque do Sul ao sistema papal. Este também foi um ataque educacional. Já vimos as escolas árabes na Espanha. Antes do século XI, a juventude cristã frequentava essas escolas, levando através dos Pirineus a ciência dos mouros. O papado vacilou diante desse ataque e, para diminuir sua força, as ciências dos árabes foram adotadas nas universidades papais. Isso, como já vimos, foi feito na medicina e na matemática. Mas, novamente, a forma foi mantida sem a vida. A França, por causa de seu ciúme com relação aos médicos judeus, por influência da Universidade de Paris, baniu todo judeu de suas fronteiras. Um ataque científico não poderia derrubar o papado. A ciência e a descoberta da América. No entanto, os mouros prosseguiram calmamente nas suas descobertas científicas. E quando a queda de Constantinopla fechou a rota oriental para o Oceano Índico e Gênova quis uma rota ocidental, a Espanha estava preparada para oferecer aos marinheiros os mapas necessários, bússolas e outros instrumentos marítimos.
Seus estudos astronômicos, mapas celestes e medições dos graus na superfície da Terra incentivaram viagens tanto para o sul como para o oeste, em contradição direta com as teorias das geografias patrísticas. Quando Colombo pediu ajuda à corte espanhola para preparar os navios para a travessia do Atlântico, é estranho notar que a esposa do rei da Espanha, que tirou dos mouros as chaves de entrada em Granada e expulsou os árabes e seu saber da Europa, foi a mesma mulher que prometeu suas joias a este homem, um homem que, dependendo da investigação científica árabe, descobriu um mundo onde essas mesmas verdades poderiam ser plantadas e amadurecer livres da tirania papal. Eu digo que isso foi mais do que uma coincidência. A mão de Deus estava nisso. E como diz Daubigné, ele prepara lentamente e de longe aquilo que pretende realizar. Ele tem eras nas quais operar. A ciência e a reforma. Embora o conhecimento científico não pudesse derrubar o papado, ele teve seu papel a desempenhar junto com os clássicos. Quando os homens estavam espiritualmente mortos e a palavra de Deus oculta, as mentes foram libertadas da escravidão papal pelo trabalho do cientista e do estudante clássico. Mas lembre-se que os clássicos somente ajudaram pelo fato de proporcionarem a entrada das Escrituras, e a ciência somente ajudou abrindo a mente do povo para a recepção das verdades da Palavra de Deus. Poderosas forças estavam em ação. A própria terra deveria ser movida e o ponto de apoio sobre o qual repousava a alavanca pela qual deveria ser girada em sua órbita era o trono de Deus, e a palavra do Eterno era a força motriz. Homens fracos em si mesmos, mas decididos em propósito, foram os instrumentos nas mãos de Deus para cumprir uma tarefa que os séculos haviam esperado e os principados e potestades nos lugares celestiais haviam ansiado ver. A reforma e a educação. A reforma não foi uma obra de um ano, nem de um homem, mesmo na Alemanha. Foi o trabalho gradual de um sistema de educação, e esse sistema era o mesmo que havia sido anteriormente dado a Israel, conforme havia sido exemplificado e ampliado na vida de Cristo, e estava na época da Reforma para ser revelado pouco a pouco, à medida que a mente humana, há muito obscurecida pela opressão, fosse capaz de compreendê-la. Precursores da Reforma. Agrícola, conhecido como o pai do humanismo alemão, foi um dos primeiros reformadores e sua atitude como professor e suas expressões a respeito da educação comprovam o fato de que a reforma começou nas instituições educacionais. Esse homem foi por um tempo aluno de Thomas Kempis. Ele passou vários anos na Universidade de Louvain. Posteriormente, ele estudou em Paris e depois na Itália, de modo que ele estava bem familiarizado com as instituições da época. Ele se tornou professor em Heidelberg. Aos 41 anos, começou a estudar hebraico para ler a Bíblia hebraica. As ideias de Johannes Agrícola sobre a escola. Foi solicitado que ele assumisse uma escola em Antuérpia, mas ele recusou, manifestando sua opinião sobre a escola neste conselho enviado às autoridades. É necessário ter o maior cuidado na escolha de um diretor para a escola de vocês. Não levem em consideração um teólogo, nem um suposto retórico que pensa ser capaz de falar de tudo sem compreender nada de eloquência. Essas pessoas exercem o mesmo papel
de acordo com o provérbio grego, que um cachorro exerce numa banheira. É preciso procurar um homem parecido com a fênix de Aquiles, ou seja, alguém que sabe ensinar, falar e agir ao mesmo tempo. Se vocês conhecem tal homem, contratem-no a qualquer preço, pois o assunto envolve o futuro de seus filhos, cuja tenra juventude recebe com a mesma facilidade a impressão de bons e maus exemplos. Ele reconhece erros do sistema papal. Suas ideias a respeito dos métodos eram tão claras quanto as expressas sobre o assunto das escolas e o caráter do professor. Era evidente sua capacidade de ver além de seu tempo. Tendo o espírito de um profeta, pode verdadeiramente ser classificado como um dos precursores da reforma. Em outra carta, ele escreve: quem deseja estudar com sucesso deve exercitar-se nestas 3 coisas: obter visões claras de um assunto, fixar na memória o que compreendeu e produzir algo com seus próprios recursos. Cada uma das 3 coisas especificadas desfere um golpe certeiro nos métodos empregados nas escolas papais, tão necessários para a estabilidade daquela hierarquia. Este foi o início da reforma testemunhada na educação. Pensamento versus mera forma. Mais uma citação da Carta de Agrícola enfatiza o pensamento de que as escolas estavam, na época, sendo conduzidas num ambiente em que a forma árida e o trabalho de memória abstrato estavam dando lugar ao pensamento original. É necessário, diz ele, exercitar-se na composição. Quando não produzimos nada, o que aprendemos permanece morto. O conhecimento que adquirimos deve ser como a semente lançada na terra, germinando e dando frutos. Reuchlin aconselha o ensino da Bíblia. Reuchlin, um dos professores de Melanchthon, reconheceu o melhor meio de conquistar os oponentes para abraçarem a verdade. Ele disse: a melhor maneira de converter os israelitas seria estabelecer 2 professores de hebraico em cada universidade que fossem capazes de ensinar os teólogos a ler a Bíblia em hebraico e assim refutar os doutores judeus. O fato de que tal posição expôs Reuchlin à violenta oposição dos monges e mestres papais mostra que ele corretamente previu como obter a cura da opressão papal. E o fato de ele recomendar que a Bíblia fosse colocada nas universidades para estudo dos teólogos sinalizava que uma reforma se aproximava. Há uma fenda nas nuvens e, em breve, o sol aparecerá. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Erasmo, reconhecido por todos como reformador, fez seu trabalho publicando o Novo Testamento em grego. O trabalho foi realizado no interesse de um cristianismo mais puro. Reuchlin e Erasmo. É meu desejo, disse ele, levar de volta essa disputa fria sobre as palavras, chamada teologia, à sua verdadeira fonte. Queira Deus que esta obra dê tantos frutos para o cristianismo quanto me custou trabalho e aplicação. Aqui temos um golpe direto ao estudo da dialética nas universidades. As disputas sem sentido que constituíam o curso de teologia deveriam, segundo Erasmo, ser substituídas pela palavra viva de Deus. A reforma estava se aproximando e o papado estremeceu com essa perspectiva. Gradualmente, o espírito estava voltando e isso é visto cada vez mais
à medida que passarmos a considerar a vida de Lutero. A estrada havia sido desobstruída pelos precursores já mencionados. O protestantismo promove a educação. Os princípios fundamentais do protestantismo são favoráveis à educação, diz Painter. Tendo como guias as Escrituras e sua consciência, todo homem é elevado à liberdade e à dignidade de ordenar sua própria vida religiosa. O sentimento de responsabilidade individual é despertado e o espírito de investigação incentivado. A inteligência se torna uma necessidade. A Bíblia deve ser estudada. Professores devem ser providenciados. Escolas devem ser estabelecidas. O protestantismo se torna a mãe da educação popular. De novo, o mesmo autor diz: o cristianismo não afasta o homem das vocações e relações comuns da vida. Faz dele um mordomo de Deus no mundo e exalta seu trabalho diário no lar, na sala de aula, na oficina, na fazenda, ao nível de um serviço divino. A visão protestante restaura a natureza como objeto de investigação a seus direitos. Todo o círculo de conhecimento, tudo o que é edificante, tudo o que prepara para uma vida útil, é considerado honrado. As escolas primárias e secundárias são incentivadas. Os melhores métodos de instrução, baseados no estudo da natureza do homem e não nos interesses da Igreja, são buscados. O protestantismo é amigo da aprendizagem universal. Um erudito francês diz: a Reforma tomou sobre si a obrigação de colocar todos em condição de salvarem a si mesmos, lendo e estudando a Bíblia. A instrução tornou-se, então, o primeiro dos deveres da caridade, e todos os que tinham responsabilidade por almas, desde o pai de família ao soberano do Estado, foram chamados a favorecer a educação popular. Lutero, o professor. Não é de admirar, então, que muito do tempo e ambição de Lutero tenham sido gastos na causa da educação. Painter diz: as necessidades da Reforma deram a Lutero um intenso interesse pela educação. As escolas da época, já inadequadas em número e defeituosas no método, foram prejudicadas durante os primeiros estágios da Reforma pela condição agitada e instável da sociedade. Uma nova geração estava crescendo sem educação. O estabelecimento de escolas tornou-se uma medida necessária para o sucesso e a continuidade da Reforma. O apelo de retorno à Palavra de Deus havia sido feito e era necessário ensinar as massas a lê-la. Pregadores e professores eram necessários para a promulgação e defesa do Evangelho. Já em 1524, Lutero fez um veemente e extraordinário apelo às autoridades das cidades alemãs para o estabelecimento de escolas. Se considerarmos seu caráter pioneiro, em conexão com sua declaração de princípios e recomendações admiráveis, seu pronunciamento deve ser considerado o tratado educacional mais importante já escrito. Deus o havia treinado para sua posição. O apelo de Lutero para o estabelecimento de escolas. Aqui estão as palavras do reformador. Julguem por si mesmos se elas não deveriam expressar o sentimento de todo verdadeiro protestante hoje. Dubinier diz: ele escreveu às assembleias de todas as cidades da Alemanha, conclamando-as a fundar escolas cristãs. Disse Lutero: prezados senhores, anualmente gastamos tanto dinheiro em arcabuzes, estradas e diques.
Por que não deveríamos gastar um pouco para providenciar 1 ou 2 professores a nossos pobres filhos? Deus está à porta e bate. Seremos bem-aventurados se a abrirmos para Ele. Agora a palavra de Deus é abundante. Oh, meus queridos alemães, comprem enquanto o mercado está aberto diante de suas casas. A palavra de Deus e sua graça são como chuva que cai e passa. Ela esteve entre os judeus, mas passou e agora eles não a têm mais. Paulo a levou para a Grécia, mas também nesse país ela já passou e os turcos agora reinam lá. Veio para Roma e o Império Latino, mas lá também já passou e Roma agora tem o Papa. Ó alemães, não esperem ter esta palavra para sempre. O desprezo demonstrado por ela irá afastá-la. Por essa razão, quem deseja possuí-la, tome posse dela e guarde-a. Ocupem-se com as crianças, pois muitos pais são como avestruzes, são insensíveis para com os filhos e, satisfeitos por terem posto o ovo, não se importam com ele depois. A verdadeira riqueza de uma cidade, sua segurança e sua força, reside em ter muitos cidadãos eruditos, sérios, dignos e bem-educados. E a quem devemos culpar pelos poucos que existem no momento, exceto os magistrados de vocês que têm permitido que a juventude cresça como árvores na floresta? Dubinier diz, com razão, não foi apenas o culto público que a reforma foi convocada a mudar. A escola foi logo colocada ao lado da igreja e essas duas grandes instituições, tão poderosas para regenerar as nações, foram igualmente reanimadas por ela. Foi por uma estreita aliança com o saber que a reforma entrou no mundo. Na hora de seu triunfo, não esqueceu seu aliado. Lutero sentiu que para fortalecer a reforma, era necessário realizar uma obra com os jovens, melhorar as escolas e propagar por toda a cristandade o conhecimento necessário para um estudo profundo das Sagradas Escrituras. Este foi um dos resultados. As escolas fortalecem a igreja. Painter, descrevendo o trabalho educacional do grande reformador, diz: com Lutero, a educação não era um fim em si mesma, mas um meio para um serviço mais eficaz na igreja e no Estado. Se as pessoas ou governantes negligenciam a educação dos jovens, eles causam um dano à igreja e ao Estado. Tornam-se inimigos de Deus e do homem, avançam a causa de Satanás e trazem sobre si a maldição do céu. Este é o pensamento principal que fundamenta todos os escritos de Lutero sobre educação. As escolas não devidamente valorizadas. Lutero expressa um resumo de seus pontos de vista nestas palavras: o homem comum pensa que tem a obrigação para com Deus e o mundo de mandar seu filho para a escola. Todos pensam que são livres para criarem seus filhos como quiserem, não importa o que aconteça com a palavra e a ordem de Deus. Sim, até mesmo nossos governantes agem como se estivessem isentos do mandato divino. Ninguém pensa que Deus zelosamente desejou e ordenou que as crianças fossem criadas para o seu louvor e obra, algo que não pode ser feito sem escolas. Pelo contrário, todos correm com seus filhos em busca de ganhos mundanos. As palavras de Lutero, ecoando ao longo dos séculos, devem ser repetidas por todos os verdadeiros protestantes de hoje.
Onde estão os homens com a coragem de reformadores educacionais? Os planos educacionais de Lutero. Lutero não se preocupava apenas com a educação do clero. Era seu desejo que o conhecimento não se confinasse à igreja. Ele propôs estendê-lo aos leigos que até então haviam sido privados dele. Ele emancipou a instrução das mãos dos sacerdotes que haviam monopolizado, como os do Egito nos tempos antigos, e a colocou ao alcance de todos. Lutero compreendeu com maravilhosa clareza o verdadeiro significado da educação cristã, e é difícil encontrar algo dela que ele tenha deixado intocado. Os métodos de Lutero, um modelo. Dites declara: se examinarmos a pedagogia de Lutero em toda a sua extensão e a imaginarmos plenamente realizada na prática, que quadro esplêndido as escolas e a educação do século XVI apresentariam? Devemos ter cursos, livros, professores, métodos, princípios, procedimentos disciplinares, escolas e regulamentos escolares que possam servir de modelo para a nossa época. Ideais de Lutero sobre professores. O reformador escreve: de onde viriam pregadores, advogados e médicos se as artes liberais não fossem ensinadas? Desta fonte todos devem vir. Digo que ninguém pode jamais remunerar a contento o professor dedicado e piedoso que educa com fidelidade. No entanto, as pessoas desprezam vergonhosamente esse chamado entre nós, como se não fosse nada, e ao mesmo tempo pretendem ser cristãos. Se eu precisasse parar de pregar e de cumprir minhas outras obrigações, não há outra responsabilidade que eu preferiria ter do que a de professor, pois sei que esta obra é, com a pregação, a mais útil, a maior e a melhor. E não sei qual das duas é a preferida, pois é difícil fazer com que cães velhos fiquem mansos e trapaceiros idosos se tornem piedosos. Mas esta é a obra com que o ministério se ocupa e precisa se ocupar em grande parte em vão. Mas as árvores novas, embora algumas possam quebrar, são dobradas e treinadas com mais facilidade. Portanto, que uma das maiores virtudes da terra seja educar com fidelidade os filhos de outros que negligenciam essa tarefa. A Alemanha desperta. Escolas estabelecidas na Alemanha. A Alemanha foi despertada. Em 1525, ele foi comissionado pelo Duque de Mansfield para estabelecer 2 escolas em sua cidade natal, uma para a educação primária e outra para a secundária. Não eram dirigidas à maneira das escolas papais, diferindo apenas no fato de o professor ser protestante. Tanto no programa de estudos como nos métodos de ensino, essas escolas tornaram-se modelos a partir dos quais muitas outras foram moldadas. Em poucos anos, a parte protestante da Alemanha recebeu escolas. Elas ainda tinham defeitos, mas, ao mesmo tempo, eram muito superiores a qualquer outra que as havia precedido. Embora nenhum sistema completo de instrução popular tenha sido estabelecido, o fundamento para ele foi lançado. Para esse grande resultado, Lutero contribuiu mais do que qualquer outro homem de seu tempo, e esse fato o torna o principal reformador educacional do século XVI. Sem transigência. As mudanças operadas por Lutero não foram meras mudanças superficiais e formais. Como movimento religioso, a reforma deu um golpe mortal no papado. Como movimento educacional,
ela foi diametralmente contrária aos métodos estabelecidos de educação popular. Significou uma mudança nos cursos, uma concepção diferente de graduação, uma mudança nos livros didáticos, nos métodos de ensino, nos métodos de estudo e no caráter dos professores. O estudo da natureza valorizado. Ele foi, talvez, o primeiro dos reformadores a reconhecer o valor do estudo da natureza. Ele disse uma vez: "Estamos no alvorecer de uma nova era, pois estamos começando a recuperar o conhecimento do mundo externo que perdemos desde a queda de Adão." Erasmo é indiferente a isso. Ele não se importa em saber como a fruta se desenvolve a partir da semente, mas, pela graça de Deus, já reconhecemos na flor mais delicada as maravilhas da bondade divina e da onipotência de Deus. Vemos em suas criaturas o poder de sua palavra. Ele ordenou e a coisa permaneceu firme. Veja essa força se manifestar no caroço de um pêssego. Ele é muito duro e a semente contida nele é muito macia. Mas, quando chega o momento, o caroço deve se abrir para deixar sair a jovem planta que Deus chama à vida. À primeira vista, pode parecer estranho que o homem ousado e valente que despertou o mundo com suas teses pregadas na porta da igreja, tenha um caráter ao qual a gentileza da natureza fez um apelo tão forte. Mas Lutero foi um verdadeiro pregador na mesma medida em que foi um professor. Que maravilha o fato de que seu trabalho foi duradouro. Chega perto da obra a qual seu mestre, Jesus, dedicou toda a sua vida, o instrutor enviado por Deus. Melanchthon, companheiro de Lutero na educação. Antes de levar a obra de Lutero adiante, é necessário apresentar um novo personagem que, ao que parece, nasceu no momento em que suas qualidades mentais especiais eram mais necessárias e foi preparado pelo céu para estar ao lado de Lutero como auxílio e conforto na terrível tempestade pela qual ele teria que passar. Refiro-me a Melanchthon. Deus o escolheu como professor e lhe concedeu, em um grau extraordinário, o dom do Espírito. Alguns trechos de Dubinier mostrarão com clareza como ele foi guiado pelos caminhos da Reforma para se tornar um dos maiores trabalhadores dessa causa. Ele nasceu em 1497. Portanto, quando Lutero começou seu trabalho, em 1517, Melanchthon era um jovem de 20 anos. Ele foi notável pela excelência de sua compreensão e sua facilidade em aprender e explicar o que havia aprendido. Melanchthon, aos 12 anos, foi para a Universidade de Heidelberg e concluiu seu bacharelado aos 14 anos. Em 1512, Reuchlin, o reformador mencionado em uma página anterior, o convidou para ir a Tubinga. As Sagradas Escrituras atraíram especialmente sua atenção. Rejeitando os sistemas vazios dos escolásticos, ele aderiu à palavra clara do Evangelho. Erasmo escreveu: "Eu nutro as expectativas mais distintas e esplêndidas a respeito de Melanchthon. Que Deus permita que este jovem permaneça vivo por muito tempo depois de nós. Erasmo ficará completamente ofuscado diante dele." Melanchthon começa a ensinar. Em 1514, foi nomeado doutor em filosofia
e depois começou a lecionar. Ele tinha 17 anos. A graça e o encanto com que revestia suas aulas contrastavam de forma muito notável com o método insípido que os doutores, e acima de tudo os monges, haviam seguido até então. Melanchthon vai para Wittenberg. Frederico recorreu a Erasmo e Reuchlin em busca de um instrutor para a Universidade de Wittenberg. Melanchthon foi recomendado. Ao chegar à universidade, ele não causou a mais favorável impressão em Lutero e outros professores quando viram sua juventude, sua timidez e modos acanhados. Após seu discurso de abertura, no entanto, Lutero e outros se tornaram seus admiradores fervorosos. Lutero escreveu: "Não peço nenhum outro mestre de grego, mas temo que seu corpo delicado não seja capaz de suportar nosso estilo de vida e que não possamos mantê-lo por muito tempo devido à pequenez de seu salário." O espírito do cristianismo e da educação cristã havia atraído duas almas, e o sucesso da obra daquele tempo em diante dependia em grande parte dessa união. Diz Dubinier: Melanchthon foi capaz de responder ao afeto de Lutero. Ele logo encontrou nele uma bondade de disposição, uma força de espírito, uma coragem, uma discrição que ele nunca tinha encontrado até então em qualquer pessoa. Toda admiração é pouca quando vemos como Deus, em sua bondade e sabedoria, uniu duas pessoas tão diferentes e ainda assim tão necessárias uma à outra. Lutero possuía calor, vigor e força. Melanchthon, clareza, discrição e brandura. Lutero deu energia a Melanchthon. Melanchthon moderou Lutero. Eles eram como substâncias em um estado de eletricidade positiva e negativa que agem de forma recíproca uma sobre a outra. Se Lutero não tivesse Melanchthon, talvez a torrente tivesse transbordado suas margens. Melanchthon, quando Lutero foi tirado dele pela morte, hesitou e cedeu, mesmo onde não deveria ter se rendido. Se você questionar por que me detenho assim na vida e no caráter de Melanchthon, eu respondo: porque dessa união de duas almas fluiu a grande reforma educacional do século XVI. Os dois fizeram o que nenhum deles poderia ter feito sozinho, e o estudo da vida deles por si só revela o segredo do sucesso da educação cristã atual. Melanchthon revoluciona Wittenberg. Foi um dia notável para Wittenberg quando Melanchthon chegou. A esterilidade que a escolástica lançara sobre a educação estava no fim. Uma nova maneira de ensinar e estudar começou com Melanchthon. Graças a ele, diz um ilustre historiador alemão, Wittenberg tornou-se a escola da nação. Queda na educação papal. O zelo dos professores Lutero e Melanchthon logo foi comunicado aos discípulos. Foi decidido reformar o método de instrução. Com o consentimento do eleitor Frederico, certos cursos que possuíam importância meramente escolástica foram suprimidos, e ao mesmo tempo o estudo dos clássicos recebeu novo impulso. Lembre-se, no entanto, de que esse estudo dos clássicos correspondia ao estudo das escrituras gregas e hebraicas. A escola em Wittenberg foi transformada e o contraste com outras universidades tornou-se cada dia mais notável. Resultado das mudanças. Os resultados dessas mudanças não foram menos maravilhosos do que as próprias mudanças.
O último autor citado diz: Wittenberg floresceu cada vez mais a cada dia e estava eclipsando todas as outras escolas. Uma multidão de estudantes vinha de todas as partes da Alemanha para ouvir esse homem extraordinário, cujo ensino parecia abrir uma nova era na religião e no ensino. Esses jovens, vindos de todas as províncias, paravam assim que avistavam as torres de Wittenberg à distância. Levantavam as mãos ao céu e louvavam a Deus por ter feito resplandecer a luz da verdade naquela cidade, como em Sião nos tempos antigos, e de onde se espalhava até mesmo aos países mais distantes, vida e energia, até então desconhecidas, animavam a universidade. Tal escola não reunia uma classe de alunos descuidados nos hábitos e apáticos no estudo, pois a alimentação, como antes observado, era escassa e não havia grande exibição externa. Aqueles que compareciam vinham em busca da verdade, e quando a alma deles se enchia de alimento espiritual, voltavam para seus lares, até mesmo aos países mais distantes, para divulgar as verdades da educação cristã. O próprio Lutero escreveu: Nossos alunos aqui estão tão ocupados quanto formigas. 2.000 estudantes de todas as partes da Europa lotavam a sala de aula de Melanchthon. A visão de Melanchthon sobre a educação. A vida e a obra desses dois vigorosos personagens em Wittenberg não podem ser medidas por nenhum padrão terreno. Melanchthon disse: Eu me dedico apenas a uma coisa, a defesa das letras. Por nosso exemplo, devemos estimular os jovens à admiração do saber e induzi-los a amá-lo por si mesmo e não pela vantagem que dele possam usufruir. A destruição do conhecimento traz consigo a ruína de tudo que é bom, religião, moral e todas as coisas humanas e divinas. Quanto melhor um homem, maior seu ardor na preservação do saber, pois ele sabe que, de todas as pragas, a ignorância é a mais perniciosa. Negligenciar os jovens em nossas escolas é como tirar a primavera do ano. Os que permitem o declínio das escolas tiram de fato a primavera do ano, porque a religião não pode ser mantida sem elas. Livros didáticos preparados por Melanchthon. Lutero havia declarado que uma reforma nos métodos e programas de estudo era necessária. Melanchthon ajudou nessa obra. Ele fez ainda mais. O fato de terem rompido com o sistema educacional das universidades do mundo e terem fundamentado a instrução na Palavra de Deus, exigiu a preparação de novos livros didáticos. Melanchthon aplicou-se com grande diligência a esse dever. Era um estudioso árduo, muitas vezes levantando-se às 3 da manhã, e muitas de suas obras foram escritas entre essa hora e o amanhecer. Além das gramáticas grega e latina, é autor de obras sobre lógica, retórica, física e ética. Essas obras, escritas de forma clara e científica, logo se popularizaram e algumas delas mantiveram seu lugar nas escolas por mais de 100 anos. O estudo de teologia havia sido degradado na busca de argumentos sutis e controvérsias inúteis. Melanchthon escreveu uma obra sobre teologia dogmática, publicando-a em 1521. Sobre essa obra, Lutero escreveu: Quem deseja se tornar um teólogo, agora goza de grandes vantagens, pois, em primeiro lugar, tem a Bíblia,
que é tão clara que pode ser lida sem dificuldade. Então, que ele leia em adição os Loticômions de Melanchthon. Se ele tiver essas duas coisas, é um teólogo de quem nem o diabo nem os hereges podem tirar nada. Escolas preparatórias. A vida de Melanchthon não foi devotada apenas à educação dos alunos que pudessem frequentar Wittenberg, tampouco suas mudanças no sistema educacional foram aplicáveis apenas às escolas superiores e universidades. Stump diz: em meio a todas as distrações e ansiedades desse período, Melanchthon direcionou firmemente seus esforços para o avanço da educação e a construção de boas escolas cristãs. Durante um período de muitos anos, ele encontrou tempo, apesar de seus vários outros compromissos, para dar instrução elementar a vários jovens que viviam com ele em sua própria casa. Fez isso por causa da lamentável falta de escolas preparatórias adequadas. Ele não perdeu nenhuma oportunidade, no entanto, de suprir essa falta sempre que achou possível. Na primavera de 1525, com a ajuda de Lutero, ele reorganizou as escolas de Eisleben e Magdeburg. Foi para Nuremberg e ajudou na criação de um ginásio, o ensino médio, naquela cidade. E na primavera seguinte voltou a Nuremberg e abriu formalmente a escola. Ele fez um discurso em latim, no qual discorreu sobre a importância da educação e o crédito que os idealizadores desse empreendimento mereciam. Ele declarou que a causa da verdadeira educação é a causa de Deus. Tanto escolas paroquiais quanto escolas superiores, que ofereciam instrução para alunos que se preparavam para as universidades, foram organizadas por Melanchthon. Mudanças receberam ferrenha oposição. Esse trabalho não teve permissão para prosseguir sem alguns ataques severos dos escolásticos e representantes da educação papal. Para ilustrar o fato, temos as palavras de Dubinier. As escolas, que durante 5 séculos haviam dominado a cristandade, longe de ceder ao primeiro golpe do reformador, Lutero, ergueram-se com altivez para esmagar o homem que ousou derramar sobre elas a torrente de seu desprezo. O Dr. Eck, o célebre professor de Ingolstadt, era um doutor das escolas e não da Bíblia. Bem versado nos escritos escolásticos, mas não na palavra de Deus, Eck representava os escolásticos. Eck era um adversário muito mais formidável que Tetzel, o vendedor de indulgências, Priério ou Rostraten. Quanto mais seu trabalho superava o deles em erudição e sutileza, mais perigoso era. Assim, os inimigos mais ferrenhos de Lutero foram aqueles que uma vez foram seus amigos calorosos e aqueles que ofereceram a mais forte oposição ao seu trabalho foram os professores nas universidades da Alemanha. Lutero, às vezes, era quase dominado pelo desânimo, pela ingratidão demonstrada, e a respeito do Dr. Eck, ele escreveu uma vez: se eu não conhecesse os pensamentos de Satanás, ficaria espantado com a fúria que levou este homem a romper uma amizade tão doce e tão recente, e isso, ademais, sem me avisar, sem me escrever, sem dizer uma única palavra. O plano escolar da Saxônia. Foi para enfrentar a oposição oferecida pelos escolásticos e para afirmar a reforma em bases sólidas que Lutero e Melanchthon formularam o plano escolar da Saxônia e reorganizaram as escolas alemãs. Stump diz: no ano de 1527, Melanchthon participou com Lutero
na visita às escolas e igrejas da Saxônia. Já era hora de dar esse passo. Os negócios estavam em péssimas condições. Em muitos lugares, nenhuma instrução religiosa era dada porque não havia pastores e professores no local, ou aqueles que estavam lá eram completamente ignorantes. A maior desordem imaginável reinava em quase toda parte. A situação financeira de muitas das igrejas era igualmente ruim. O objetivo da visita era pôr ordem nesse caos. Melanchthon foi encarregado de começar na Turíngia. A angústia espiritual que descobriu quebrou seu coração e frequentemente se afastava e chorava pelo que via. Em 1528, Melanchthon elaborou o Plano Escolar da Saxônia, que serviu de base para a organização de muitas escolas em toda a Alemanha. Reformas defendidas por esse plano. De acordo com esse plano, os professores deveriam evitar sobrecarregar as crianças com uma multiplicidade de estudos que não eram apenas infrutíferos, mas até prejudiciais. Além disso, o professor não deve sobrecarregar as crianças com muitos livros e é necessário que as crianças sejam divididas em turmas. Recomendam-se 3 classes ou séries e as disciplinas ministradas devem ser adaptadas à idade e condição do aluno. Assim, evitem muitos estudos para crianças e jovens. Não coloquem muitos livros em suas mãos. Agrupem-nos de acordo com a capacidade deles. Esse plano parece resistir ao sistema de saturação mental tão universalmente seguido hoje, quase que com o mesmo vigor com que se opôs às escolas papais do século XVI. Resultados se os planos de Lutero tivessem sido cumpridos. Uma grande obra foi iniciada, uma revolução que afetaria os tempos que se seguiram. No breve espaço da vida de um homem, planos foram traçados, especialmente no trabalho educacional, que, se concretizados por seus sucessores, teriam colocado a Alemanha em posição de governar o mundo. Em vez de retornar à cova de onde havia sido escavada, suas escolas e universidades poderiam ter sido modelos dignos de imitação em toda a Europa e na América. Lutero morreu e Melanchthon, seu colaborador, não pôde levar avante a obra. Teólogos, pastores, ministros, em cujas mãos a obra da reforma caiu por direito, em vez de multiplicar as escolas cristãs e levar à perfeição os métodos de instrução introduzidos por Lutero e Melanchthon, negligenciaram a maior obra da época e, devido a lutas e disputas teológicas, perderam a batalha duramente conquistada. As sementes da verdade haviam sido plantadas no republicanismo e no protestantismo, e essas 2 instituições deveriam ter sido mantidas na Alemanha. Só a educação cristã, poderia mantê-los ali. Isso foi negligenciado, e, como filhos perdidos, os 2 foram de mãos dadas para a Holanda, para a Inglaterra e, finalmente, para a América, em busca de uma mãe adotiva, um sistema puro de educação. O espírito e a vida, tão manifestos no ensino dos grandes reformadores, passaram adiante, deixando a Europa com a forma. Uma casa não permanece vazia, varrida e enfeitada por muito tempo. A forma foi ocupada pelo espírito do papado e a Europa recaiu em uma posição da qual ela só poderá ser recuperada por uma renovação dos planos dos reformadores do século XVI,
Um sistema de educação cristã.